E aí galerinha, aqui quem fala é o Fundão Gameplays, hoje trazendo para vocês um tutorial de matemática do ensino médio, limite da função composta. O princípio da limite da função composta vem daqueles conceitos de função do nono ano, que é própria função composta, que seria uma função dentro da outra. Então, o limite dessa função dentro da outra, tomando um x que tende a um valor, vai ser o limite desse cara aqui, que vai resultar o valor desse g, que é essa outra função. Falando assim, conceitualmente, fica difícil, mas eu vou passar por uns exemplos e vocês vão pegar fácil. Por exemplos, limite de log de 10 vezes x com x tendendo a 100. Transformando o 10x em u, a gente tem que, se o x tende a 100, então esse u ele vai tender a 1000. 10 vezes 100, 1000. Então, o limite ele vai passar a ser limite de log de u com o u tendendo a 1000. Então, aí a gente vai substituir o 1000 no u e vai calcular o log de 1000. Log de 1000 é 3, porque 10 elevado a 3 é 1000. O próximo exemplo que a gente tem é o limite de seno de x menos π sobre 4, com x tendendo a 3π. De novo, colocando como incógnita o u e pegando essa expressão aqui e transformando no u, a gente tem que o x tendendo ao 3π, o u ele vai tender a π sobre 2. Substituindo aqui uma substituição básica. 3π menos π dá 2π. 2π sobre 4, a gente simplifica, dá meio π. Então, o limite vai passar a ser seno de u com u tendendo a π sobre 2. Aí, substituindo o u no u, que vai ser 90 graus, então vai ser seno de 90 graus. Então vai ser o limite do seno de 90 graus. Qual que é o limite do seno de 90 graus? 1. Passando para um exemplo mais difícil. Esse é um pouco mais complicado, mas também ainda é fácil de entender. Limite de 3 menos x ao cubo elevado à quarta. Menos 16 sobre x ao cubo menos 1 com x tendendo a 1. De novo, o u, como incógnita, a gente vai substituir agora só esse cara aqui, ó, só o 3 menos x ao cubo. Então, o u é igual a menos x ao cubo mais 3, que é esse cara aqui. Então, x tendendo a 1, o u vai tender a 2. Substituição básica aqui, ó. Menos 1 elevado ao cubo mais 3. Que dá 2. Só que, o que acontece? Já que a gente substituiu o u no numerador, a gente tem que obrigatoriamente substituir esse u no denominador. Então, se eu falei aqui que u é igual a menos x ao cubo mais 3, eu posso descobrir quanto vale esse x ao cubo, só que a partir de u. Então, aqui, ó, u é igual a menos x ao cubo mais 3. Então, u menos 3 é igual a menos x ao cubo. Então, menos u mais 3 vai ser o x ao cubo. Tendo essa expressão aqui, a gente consegue substituir no denominador. Então, o limite agora vai ser de u à quarta, porque esse cara aqui se transformou em u, porque 3 menos x ao cubo agora vai ser o u. Então, u à quarta menos 16 sobre menos u mais 3 menos 1. Que é essa expressão aqui, ó, que é igual a x ao cubo, menos 1. Resolvendo aqui, ó, mais 3 menos 1 mais 2. Então, agora o que a gente tem, que a gente vai calcular a partir de agora, vai ser esse limite aqui, ó. Limite de u à quarta menos 16 sobre menos u mais 2. Com u tendendo a 2. Agora a gente esqueceu do x. Agora é só o u que a gente está conversando. Então, o limite de u elevado à quarta potência menos 16 sobre menos u mais 2, com isso a gente pode simplificar isso daqui, ó. Porque isso aqui é o quê? Um produto notável.
u mais 4, e isso daqui agora é o quê? U ao quadrado mais 4 vezes u ao quadrado menos 4. Aqui eu errei, aqui eu até escrevi aqui é menos, sobre menos u mais 2. A gente está fazendo isso porque agora a gente vai poder o quê? Cortar, simplificar essas expressões, para resolver mais fácil o limite. Então, u ao quadrado mais 4 vezes u mais 2, vezes u mais 2, agora vai ser o que a gente vai resolver. Por que isso aconteceu aqui? Eu não expliquei. Mas u ao quadrado mais 4 é outro produto notável. Então, a gente separou eles de novo. Com isso, e aqui também, ó, no denominador, a gente fez assim, multiplicou por 1. Isso daqui, esse denominador vai ser a mesma coisa que isso daqui, ó. A gente multiplicou simplesmente por menos 1. Menos 1 vezes u menos 2 vai ser o menos u mais 2. E com isso a gente consegue cortar esse cara aqui com esse cara aqui, ó. Então agora a gente tem o quê? Esse menos aqui, devido às propriedades do limite, ele vai para cá, ó. Ele vai aqui para trás. Então o limite agora, que a gente consegue calcular, vai ser u ao quadrado mais 4 vezes u mais 2, sempre com o u agora, que a gente tem esse valor aqui, ó, foi lá do começo, sempre lembrando, u tendendo a 2. Porque senão você pode ir lá, confundir, colocar x tendendo a 1, aí você vai começar a substituir o u aqui com 1, mas aí vai dar errado. Então agora a gente consegue substituir esse u aqui, esse 2 aqui, no u com mais facilidade, e assim a gente consegue encontrar um valor para o nosso limite. Então substituindo aqui, ó, 2 elevado ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 2. Então isso aqui vai ser 8 vezes 4, 32. Só que a gente não pode esquecer desse menos aqui, ó, desse menos aqui que ele veio para cá. Então, por isso, ele vai ser menos 32. Temos o último exemplo aqui para fechar esse assunto, que é esse daqui, também no mesmo estilo do anterior, só que agora com uma raiz. 3 menos raiz de x mais 5 sobre x menos 4 com x tendendo a 4. De novo, a gente usa a incógnita u, pode ser qualquer outra, mas o exemplo básico aqui é com u. A gente substitui esse u com essa expressão aqui, raiz de x mais 5. Então, fazendo x tendendo a 4, a gente tem que o u vai ser raiz de 9. Substituição simples aqui, 4 mais 5, 9, raiz de 9, 3. Então, x tendendo a 4, u tendendo a 3. De novo, não podemos esquecer do denominador, que temos substituído também para o u. Então, a gente tem que u é igual a raiz de x mais 5. Então, passando essa raiz para a esquerda aqui, então vai ser u elevado ao quadrado é igual a x mais 5. Então, u elevado ao quadrado menos 5 vai ser o x. Então, agora, substituindo essas expressões encontradas aqui, ó, que é o valor do... E esse cara aqui, que é o valor do... Para a gente substituir no denominador, a gente tem que o limite agora vai ser 3 menos u, porque o era esse cara, agora esse cara aqui, com o tendendo a 3, não pode esquecer que agora é só u, e sobre u ao quadrado menos 4, menos 5, que é esse cara aqui, menos esse 4 aqui, ó, porque a gente substituiu esse x aqui, nesse x aqui, ó. Então, a gente vai ter que o limite de 3 menos u sobre u ao quadrado menos 9. Porque aqui, ó, u ao quadrado menos 4 menos 5, então menos 9. Com u tendendo a 3. Então, essa vai ser a nossa nova expressão que a gente vai usar para calcular esse limite aqui. Mas que ele vai retomar a essa expressão aqui, ó, que a gente quer mesmo. Então, o limite de 3 menos u... sobre, aí a gente viu que esse u ao quadrado menos 9 aqui é o quê? Produto notável. Então a gente separa ele. U ao quadrado, para ficar mais fácil, u ao quadrado, u mais 3 vezes u menos 3. Então aqui, limite de menos u menos 3 sobre u mais 3 vezes u menos 3. Então a gente pode cortar. O que eu fiz aqui?
eu simplesmente multipliquei por 1 esse cara aqui, que vai ser a mesma coisa desse daqui. Então, menos U mais 3, que é isso daqui. Por que eu fiz isso? Para a gente poder simplificar esse cara com esse cara. Então, o que a gente tem agora vai ser limite de menos U sobre U mais 3, com o U tendendo a 3. Então, substituindo esse 3 aqui, ó, no U, para calcular o limite, simplesmente, então a gente tem que menos 1 sobre 3 mais 3, então vai ser menos 1 sobre 9. Então, esse resultado aqui vai ser desse cara aqui. Esse cara aqui vai ser do começo aqui também. Esse cara aqui vai ser do começo. Esse cara aqui vai ser o do começo. Ou seja, o limite da função composta, o resumo dela é que essas propriedades a gente usa para simplificar a expressão a fim de calcular o começo, a expressão inicial. Então é isso, galerinha. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos. É nóis, falou!